E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Beleza? Hoje a gente vai falar sobre gráficos operáveis. Então, gráficos que a gente pode considerar que são gráficos bons para se fazer operação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é esse aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar um momento gráfico que não está tão bom e um momento que esteja excelente para operar. Nesses momentos aqui, pessoal, ó, nesses momentos em que ele esteja fazendo topos e fundos, é o ideal para fazer as nossas operações, onde a gente consegue delimitar os 100%, os 50% e os outros 100%. E lembrando que o gráfico é fractal, então, ou seja, todo esse movimento aqui é praticamente uma vela num tempo maior. Então, aqui estamos em velas de 1 minuto. Aqui estamos então na vela de 1 minuto. Cada vela dessa aqui tem 1 minuto. Então, o conjunto de velas, vamos supor aqui que deu 60 velas aqui, ó. Esse caixote aqui deu 60 velas. Então, é uma vela de 1 hora. Ok? E por aí vai. Então, vamos lá. Então, esse momento aqui seria um momento ideal para a gente fazer as nossas operações. Porque tem um fundo, tem um topo, a gente consegue delimitar os 50% do movimento e nessa aqui a gente consegue fazer as nossas análises do trade. Agora vamos pegar um momento que não esteja um momento tão bom para estar operando. Aqui ainda, se a gente aproximar, a gente consegue fazer essas marcações, ó. Marcação de fundo, marcação de topo, marcação de 50%, tá vendo? Então, todos esses momentos que a gente consegue fazer essas marcações são momentos bons para a gente estar tá operando. Vamos lá, caçar alguma. Aqui, ó. Esses momentos aqui são bons para estar tá operando. Tão bons para operar a tendência. Aqui a gente já começa a fazer os nossos canais, ó. O nosso canal de baixo, que ele vai e volta. Então é a nossa estrutura do gráfico, né? E vai ter hora que o gráfico não vai estar. Deixa eu caçar um outro, um outro gráfico aqui, pessoal. Só para a gente dar de exemplo aqui. Vamos tentar fazer algumas operações aqui também. Ó, esse gráfico está um gráfico bom. Ó. Eu consigo fazer uma delimitação de 50% e 100%. Aqui teve um falso rompimento. E lembrando que são proporcionais essas linhas, ó. Então essa linha aqui, ó, ela tem que ter praticamente a mesma amplitude da linha de baixo. Então esse canal, ele tem que ser um canal, deixa eu fazer de uma outra forma aqui. Então essa parte aqui de cima, ela tem que ser praticamente igual à parte de baixo. Tá vendo? Então, isso acontece toda hora no gráfico. Aí, quando rompe, ele vai romper exatamente ou para cima ou para baixo, exatamente essa quantidade aqui. E aí, ele vai subindo os níveis, ok? Então, vamos tentar fazer uma operação aqui. No momento, o gráfico está trabalhando no 25%.
Vou só deixar aqui, ó. Ele está trabalhando no 25%. Ele está querendo entrar nesse canal de 25%. Ó, entrou no canal de 25%. Aqui eu vou acreditar, né, na tendência. Então eu vou tentar fazer operações sempre seguindo a nossa tendência, ok? Claro que tem que ter contexto gráfico, claro que tem que estar em regiões específicas. Então vamos lá. Vamos tentar seguir esse gráfico ou não. Ó, ele parou exatamente aqui, ó. Não vou fazer nada, porque o gráfico ainda está indeciso. Tá vendo? O movimento aqui ele ainda parou. Ele parou exatamente aqui, ó. Por isso que a gente tem que ficar muito atento à questão gráfica. Aqui ele fez um padrão. E aí ele está fazendo o seu movimento, ó. Então ele pode alcançar até as próximas regiões. Só fazer um pequeno ajuste aqui. Ele ainda tem força de continuidade para alcançar o nível? Eu vou acreditar que sim. Vou acreditar que ele possa chegar na máxima, né? Ele pode fazer algum movimento aqui inesperado? Com certeza pode, porque eu peguei ele praticamente no meio do movimento. Só que no contexto gráfico aqui, vou só esperar finalizar que a gente vai analisar a vela e o que ela fez. Eu vou analisar exatamente todo o contexto gráfico. Vamos esperar finalizar, que ainda assim eu estou acreditando que ele possa fazer esse tipo de movimento que ele está fazendo. Está até rompendo até a minha marcação dos 50%. Ó, tá lá. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Ele chegou, lembra dos canais? Eu posso, se eu aproximar aqui, eu posso falar que aqui é um canal 100%, aqui um canal 50%, e aqui também é um outro canal, uma outra região de 100%. Beleza? O que ele fez? Ele fez um padrão de reversão. Então, toda vez ele está imprimindo uma força muito grande, né? Então, ele fez exatamente isso aqui, ó. Um corpo pequeno e um pavio gigante. E um pavio gigante aqui, ó. Mais ou menos assim, né? E tá exatamente aonde? Na região de 50%, ó. Então ele está numa região de 50%, ele testou o 100%, uma forte venda, então aqui tem muito dinheiro, né? Ele tentou fazer a correção, ele corrigiu exatamente, praticamente no 50% desse candle aqui, ó. Pá, peraí. Ele corrigiu exatamente no 50% desse candle. Então, tudo isso eu estava olhando, ó. Eu estava olhando essa região, essa que eu fiz até as marcações antes, e também estava acompanhando exatamente esse tipo de movimento que ele fez. Então, essa vela aqui é uma vela que, comparada às demais anteriores, ó, é uma vela muito maior do que as outras,
certo? Como ela é uma vela muito maior que as outras, ela tem uma determinada força. Então, se ela tem uma força e ela não conseguiu romper esses 50%, olha aqui que isso tudo é análise, hein? Ó, 50%, 100%. Aqui eu estou falando o quê? Eu estou falando que existe o 50% e o 100% da região e o 50% e 100% da vela. Então, além de estar analisando as regiões, eu também estou analisando a vela. Então, aqui é como se fosse essa vela aqui, ó. O ideal seria eu ter entrado exatamente nessa aqui, ó. Por quê? Porque ela me contou uma história. Ela falou assim, Jonathan, eu não consigo ultrapassar os 50%. Eu não tenho força. Eu não tenho força para estar alcançando esse 100%. Então aqui, ó, tudo isso aqui é ação compradora. E só os vendedores ainda conseguiram fazer a continuação da vela, porém, ainda assim tem muita ação compradora. Eu esperei uma confirmação ainda para voltar na próxima. E aí, lembra que eu delimitei aqui, ó, essa região de 100%? Ela ainda fez esse rompimento, ela ainda fez esse rompimento dessa vela e dessa região. Então, vamos lá ver o que aconteceu, ó. E olha lá onde que ela está voltando. Exatamente, vou tirar isso aqui, que a nossa entrada foi perfeita. Foi uma entrada aqui e ainda teve praticamente essa vela vermelha completa. Eu vou tirar aqui. E olha que ele respeitou, ó. Ele fez uma vela ainda avisando que ia continuar o movimento e realmente foi isso que aconteceu. Ok? Pessoal, então eu vou estar deixando o link do treinamento. Caso você queira entrar no nosso treinamento, eu falo disso e falo de muito mais. Então, análise gráfica, análise técnica, a gente tem que realmente sentar, tem que estudar, tem que compreender tudo isso aqui que eu estou falando, ok? Dá para vencer nesse mercado? Com certeza dá para vencer nesse mercado, mas a gente tem que ter o quê? Muita paciência, viu? Que eu fiz uma análise, uma pré-análise antes de fazer o movimento. Então, não é só clicar, é saber realmente por que está clicando, né? E quando a gente faz isso, com certeza as nossas análises são muito mais assertivas, ok? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.